Estou vestido como um pagão, estou brincando, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não poderia, apesar de estar viajando, deixar de gravar a lição para você. Então, estou gravando essa lição agora, na sexta-feira. Muitos assistem na sexta-noite, outros já assistem no sábado e alguns até assistem no domingo. Mas eu já estou gravando hoje, eu pretendo, amigos, já nas próximas semanas. Eu estarei de volta na semana que vem. E aí, obviamente, eu poderia disponibilizar a lição mais cedo. Estou agora aqui na casa da minha irmã, da minha mãe e mais especificamente no quarto do meu sobrinho. Mas eu não queria deixar vocês sem a lição desta semana, que apresenta lições extraordinárias sobre o amor e a justiça de Deus e sobre também a pecaminosidade do ser humano e o quanto o ser humano precisa de Deus para ser alguém melhor. A lição dessa semana, apostasia e intercessão, vai nos trazer lições preciosas sobre a natureza humana, o amor misericordioso de Deus e a justiça de Deus. Você vai perceber que sem Deus não podemos ser pessoas melhores, mas você também nessa lição vai relacionar de uma forma muito clara, harmonizar de uma forma claríssima os conceitos de salvação e juízo e de amor e justiça. Então é muito importante que você preste atenção nesse estudo para que você possa transmitir este conhecimento a outras pessoas. Na parte de domingo, a lição mostra a liderança falida, débil de Arão. Infelizmente, Arão fez algo que nenhum líder deve fazer, e nenhum cristão, mesmo que não tenha uma função de liderança na igreja ou na sua empresa. Arão cedeu à pressão da maioria. Quando lemos Êxodo 32, que é o capítulo base de estudo desta semana, o povo achou que Moisés estava demorando para descer do monte, onde Moisés conversava com Deus e recebia de Deus o decálogo, tá? E aí o povo se sentiu inseguro, sem um líder, e decidiu pedir para Arão que fabricasse um ídolo para eles. O que acontece? O desejo de segurança ele é lícito e é importante. Deus não nos criou para estarmos sozinhos, porém, o desejo de segurança não pode ser satisfeito através de uma forma, de um comportamento pecaminoso. Porque quando buscamos segurança em coisas pecaminosas, estamos adotando uma falsa segurança. Não existe verdadeira segurança naquilo que é errado e naquilo que é pecaminoso. Então eles buscaram essa falsa segurança. Eles se chegaram a Arão e Arão havia tido um contato profundo com Deus. Ele havia estado na presença de Deus, não como Moisés, mas juntamente com os líderes de Israel. Então Arão tinha ali poder do alto suficiente para se posicionar contra e confiar na atuação de Deus. O mesmo Deus que os livrou de 10 pragas no Egito poderia livrá-lo tranquilamente, né, deste povo rebelde. Só que Arão cedeu à pressão da maioria. E isso não foi nada adequado. Arão pediu para que eles tirassem as suas argolas de ouro, né, todas as joias que dispusessem ali, para que ele fizesse um bezerro de ouro fundido. E aí diz aqui em Êxodo 32 que quando Arão fez isso, olha o que os israelitas disseram no versículo 4, na segunda parte. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Isso aqui é muito ofensivo para Deus. Eles chegaram a alegar que aquela divindade que representa, aquela divindade representada por aquele animal, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, foi aquela divindade que os tinha tirado da terra do Egito. Então isso é gravíssimo, é uma ofensa a Deus. O detalhe aqui na lição é que Arão não considerou a honra de Deus em primeiro lugar. Ele preferiu o favor popular. Isso é um perigo para qualquer cristão que deseja realmente ser comprometido com Deus e não colocar a sua salvação em risco, né? Nós devemos sim agradar as pessoas. Isso é muito bom, isso é gostoso. Mas se o agradar as pessoas envolve pecar e conduzi-las a um precipício ainda maior, é muito melhor as desagradarmos.
E uma outra verdade espiritual que aprendemos aqui é aquela de 1 Coríntios 10:12. Ali é dito o seguinte: quem está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, a natureza humana não é confiável. Sem o poder refreador do Espírito Santo, você e eu só fazemos besteira. Tá? Então Arão, que era um importante líder e que teve um contato com Deus, ele cedeu. Por quê? Quem está em pé, cuide para que não caia. Romanos 2,4 diz que nós precisamos do Espírito Santo até mesmo para nos arrependermos. Filipenses 2,13 diz que é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Tá? Então, o que eu digo para você, meu aluno? Não confie demasiadamente na sua natureza. Tá? Porque se você confiar na sua natureza para fazer aquilo que é bom e que é correto, você vai cair. Você precisa do poder de Deus. E Arão demonstrou aqui realmente que ele não estava tão a par disso. Se ele tivesse uma noção de quem é Deus e da sua própria pecaminosidade, ele tinha pensado mais antes de cometer esta grande falha. Então ele apresentou aqui uma liderança fraca, falida, né? E graças à misericórdia de Deus é que ele veio depois a ser perdoado, até porque ele teve um arrependimento sincero, né? Indo para a parte de segunda-feira, a idolatria, né, que o povo praticou foi algo terrível, né? Quando eles adoram esse bezerro de ouro se parecia com o deus touro egípcio Apis, ou com o deus vaca, diríamos assim, que tinha essa aparência de vaca, Hathor. Tá? E aí, quando eles fizeram isso, eles transgrediram de cara o primeiro e o segundo mandamento. Tá? O primeiro mandamento diz para não ter outros deuses diante de Deus, e o segundo mandamento diz para não fazer imagem de escultura e não prestar culto a elas. Por que que Deus adverte tanto contra a idolatria? Você já parou para pensar? Não é porque Deus é um Deus egoísta, tá? É porque Ele é um Deus amoroso e que se preocupa com a sua criação. Deus nos criou para contemplarmos a Ele, o nosso Criador. E há uma lei espiritual que eu recomendo muito que você compartilhe com as pessoas na sua classe. É a lei espiritual do Salmo 115. É por isso que Deus se preocupa tanto com a idolatria. Porque quando um ser humano direciona as suas afeições para alguém que não é o seu Criador, o ser humano se corrompe, porque se afasta do seu Criador. Grava isso aqui. Quando o ser humano direciona as suas atenções, a sua devoção para alguém ou algo que não é o seu Criador, o ser humano se corrompe, porque se afasta do seu Criador. E a lei do Salmo 115 mostra uma coisa seríssima. E aqui está um outro dos grandes motivos para Deus se preocupar com a idolatria em qualquer uma de suas formas. Tá? Somos transformados à imagem daquilo que contemplamos ou adoramos. Escreve isso aqui nos comentários. Somos transformados à imagem daquele ou daquilo que adoramos ou contemplamos. Escreve isso aqui nos comentários para você memorizar. E coloca aqui também, lei espiritual do Salmo 115. Eu vou ler aqui para você o versículo 8. E aí você pode ler todo o Salmo 115 depois. Falando dos ídolos, diz assim no verso 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Você percebe? Nos tornamos a imagem daquilo que adoramos ou cultuamos. É por isso que, mesmo que um irmão católico, apostólico romano não adore a uma divindade pagã, ele está praticando uma idolatria do mesmo jeito, porque ele está cultuando algo, alguém, ele está contemplando alguém que vai transformá-lo àquela imagem e semelhança. Então nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Então qualquer forma de idolatria, seja uma forma mais grave, que é adorar uma divindade pagã, ou uma forma menos grave, diríamos assim, que é venerar uma imagem, né, de um ser humano, é grave também, mas não é, mas obviamente
Não podemos dizer que um irmão católico é um pagão, não é, tá? Mas só para mostrar que não importa o nível de idolatria, quando adoramos ou contemplamos algo ou alguém, nós vamos ser transformados à imagem daquilo que nós adoramos ou contemplamos. Então, essa é uma lei espiritual da qual não há como fugirmos, tá? Então eu recomendo que você passe isso para a sua classe, porque isso aqui explica, né, o quanto a idolatria é perigosa. A idolatria, em qualquer uma de suas formas, ela rejeita a verdade teológica, diz aqui na lição, de que Deus é Deus e o homem é homem. Tá? Existe uma separação clara entre o Criador e a criatura. E manter cada um em suas funções é essencial para a ordem da vida e para a ordem do universo. Você percebe que quando uma criatura tenta ocupar o lugar do Criador, isso é a base do pecado. Lúcifer tentou fazer isso. O grande pecado de Lúcifer foi a idolatria. Lúcifer adorou a si próprio, quando, de acordo com Isaías 14, 12 a 14, ele queria ser como Deus. Ok? Então, devemos ter cuidado com isso, tá? E mais cedo ou mais tarde, indo aqui já para a parte de terça-feira, quando adoramos ou contemplamos algo ou alguém e somos transformados à imagem daquilo que contemplamos, vamos moralmente decair. Porque se nós contemplamos algo ou alguém que não é Deus, o nosso padrão é menor. Quando contemplamos a Deus, o nosso padrão é maior e aí vamos nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Quando contemplamos um ser humano, ou neste caso os israelitas, um animal, a tendência é se parecer, é se degradar cada vez mais porque vai se parecer com aquilo que contempla. E aqui, no Salmo 30, no Salmo aqui em Êxodo, né, 32, o que nós percebemos? Que o Senhor ficou extremamente chateado com essa depravação, porque quando suas criaturas contemplam não ao Criador, a tendência delas é se corromperem. E aí é que é dito, né, que eles se rebaixaram moralmente. Tá? Você vai aqui para o capítulo 32, verso 5, diz aqui, no versículo 6, ó. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse divertir-se, amigos, não é uma simples alegria, tá? Esse divertir-se, aqui no contexto, envolve danças sensuais ao extremo e envolve, obviamente, atividade sexual, tá? Então aqui o povo decaiu moralmente porque somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Esta é a lei espiritual do Salmo 115, tá? E aí, quando um ídolo capta qualquer coisa que capta a nossa atenção, afeto, imaginação, tempo, mente, isso aí vai se tornando um ídolo para nós. Tá? Então, um idólatra não é caracterizado apenas por adorar uma divindade pagã ou venerar uma imagem de escultura. Você pode estar colocando algo ou alguém num lugar que pertence a Deus e aí você está praticando algum tipo de idolatria, mesmo que não seja nessa mesma gravidade, mas está praticando um tipo de idolatria. E aí uma pergunta para você refletir e para você levar a sua classe de estudos é a seguinte: pode estar existindo um ídolo em sua vida que esteja entre você e Deus? Então, faça essa pergunta, analise em oração e peça que Deus lhe ajude a chegar às devidas conclusões, tá? Para que isso gere a transformação que você precisa. Na parte de quarta-feira, nós percebemos aqui a justa ira de Deus com aquilo que aconteceu. Deus, aqui no versículo
Quer ver aqui a partir do versículo 10? Na verdade, antes. No versículo 8 em diante, Deus propôs a Moisés destruir todo o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Então Deus manifestou uma justa ira. Aquele povo presenciou tantos milagres, foi liberto de maneira tão extraordinária, estava sendo sustentado por Deus, recebeu tantas provas do amor e da existência de Deus, que o que eles fizeram foi grave demais. E para você ter uma ideia do quanto a natureza humana é corrompida, aqui no versículo 21 de Êxodo 32, Moisés fez uma pergunta para Arão. Olha a resposta esfarrapada que Arão deu para Moisés. No verso 21, ó. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. E aí no verso 24, ó. Então eu lhes disse: quem tem ouro tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Ele deu a entender para Moisés que o bezerro saiu de forma sobrenatural por ele ter jogado aquilo no fogo. Cara de pau, diríamos assim, não é? Não tem, como diz um ditado, faz a barba e cai serragem, né? Então, não era esta a verdade. Ele jamais iria conseguir enganar o irmão dele. Será que ele não lembrou que o irmão dele havia sido criado em toda ciência e arte egípcia, e ele não lembrava que ele era inspirado por Deus e falava pessoalmente com Deus? Então você vê como a natureza humana é complicada? A pecaminosidade humana é tão grande que sem Deus fazemos e só fazemos e falamos besteiras. E Arão mentiu por quê? Porque um pecado leva a outro. Aqui que está um detalhe, né? Um pecado leva a outro. Ele quis a princípio convencer que Deus, ou melhor, que havia ocorrido um milagre para que aquela divindade em forma de bezerro pudesse surgir. Obviamente isso não colou e jamais iria colar. Ainda mais Moisés, um homem inspirado e conversava com Deus face a face. E aí o que acontece? Algo muito interessante. Moisés, ele intercede por Deus em dois momentos. Ele intercede por Deus antes, né, de descer do monte. Ok? Antes de descer do monte, né, ele já intercede por Deus. Na verdade, ele já tinha descido aqui do monte, tá? Ele intercede por Deus, diante de Deus pelo povo. E aí uma coisa que diz interessante no verso 14 é que Deus se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deixa eu explicar para você esse termo arrependimento, né, caso alguém pergunte para você na classe, tá? O arrependimento divino é diferente do arrependimento humano. O arrependimento divino envolve uma mudança na forma de lidar com o pecador, tá? Mas não uma mudança no caráter de Deus. Os conceitos de Deus são os mesmos, porque Deus é imutável em seus conceitos, tá? Malaquias 3,6, Tiago 1,17, Hebreus 13,8 dizem que Deus não muda. Por quê? Porque Deus é imutável em seus conceitos e propósito, porque Deus é perfeito. Quando a palavra arrependimento é empregada em relação a Deus, significa que ele muda a maneira de lidar com o pecador quando o pecador responde de maneira diferente ao seu convite ou ao seu chamado. Tá? Então, o arrependimento humano é uma mudança tanto em conceitos quanto em caráter e propósito. Tá? Quando nós nos arrependemos, há uma mudança total. O arrependimento de Deus não, ele é perfeito. A mudança de Deus, o arrependimento de Deus, é uma mudança na sua forma de lidar com o pecador, é uma mudança no rumo dos acontecimentos que ele pré-anunciou, mas não é uma mudança no caráter, né, ou nos propósitos divinos. Tá? Então lembre-se que a palavra arrependimento, aplicada a Deus, tem um outro significado bem diferente do significado atribuído ao ser humano. E aí o que acontece? Num segundo momento,
que Moisés intercedeu pelo povo, isso aqui também é muito significativo, foi ali, a partir daqui, no próprio capítulo 32, porém a partir do verso 30 ao 35. Moisés intercede pela segunda vez pelo povo e ele chega a dizer para Deus no verso 32 que se Deus não perdoasse o povo, então que Deus riscasse o nome dele do livro da vida, do livro que ele escreveu, tá? Este livro, olha que interessante, ele é chamado em Apocalipse 3:5 de livro da vida. O livro da vida é o livro onde há os nomes daqueles que estão salvos. Tá? Ele é mencionado tanto em Apocalipse 3:5 quanto em Filipenses 4:3 e também ali no Salmo 69:28, quanto em Apocalipse capítulo 20, versos 12 e 15. Então esse é o livro da vida. Ali em Malaquias 3:16 a 18, e também vemos ali em Daniel 7:10, mesmo que não haja essa expressão, há um memorial dos justos diante de Deus, daquelas coisas boas que os justos fazem. Agora, Apocalipse 22:15 também fala de um memorial, de um registro dos pecados dos ímpios, aqueles que não foram perdoados. Tá? Então tudo isso é para que o universo entenda e compreenda quem realmente é de Deus e quem não é, e como que Deus lida corretamente com o pecado e os pecadores. Nessa intercessão de Moisés, algo que chama muito a atenção aqui na lição da parte de quinta-feira, é que quando Moisés, ali em Êxodo 32, 31 e 32, pede para Deus perdoar o povo do seu pecado, a lição nos explica que a palavra traduzida como perdoar, em Êxodo 32, 32, provém de um verbo cujo significado básico é levar ou carregar. E esse mesmo verbo, carregar, levar, aparece ali em Isaías 53, verso 4, quando diz que Cristo carregou, levou sobre si as nossas enfermidades. Então olha que interessante, Moisés pede para que Deus carregue os pecados do povo. Algo que Isaías profetizou que seria feito em Isaías 53, em outros textos do Antigo Testamento, e algo que Jesus fez alguns milênios depois, quando ele morre na cruz e carrega os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Tá aqui, vemos na figura de Moisés um tipo de Cristo, né? Moisés intercede pelo povo, assim como Cristo é o nosso intercessor e também juiz no santuário celestial, como lemos em 1 João 2, 1 e 2 e Hebreus 8, 1 e 2. Agora eu quero finalizar a lição com um conteúdo a mais que eu acrescentei aqui para a parte de sexta-feira, para você harmonizar aqui os conceitos de amor e justiça, de salvação e juízo. Muitos cristãos estudam Êxodo 32, mas acabam pulando os versos 25 ao 29. Não, isso não é ser honesto com o texto bíblico. Isso é de uma forma, até mesmo inconsciente, se negar a analisar aquela parte do texto bíblico que não concorda com a visão que a pessoa tem sobre Deus. Veja, aqui dos versos 25 a 29... e a lição mencionou alguma coisinha sobre isso, mas eu acho que tinha que ter sido um pouquinho mais detalhado. Aqui você vê que Deus manda matar os idólatras. Ou seja, Deus perdoou o povo, aceitou a intercessão de Moisés, mas um restante que não teve um arrependimento sincero foram executados. Ok? Então isso aqui nós devemos atentar. Moisés intercede pelo povo em Êxodo 32, 11 a 14, intercede novamente em Êxodo 32, 30 a 35, mas nesse intervalo, entre as duas intercessões de Moisés, dos versos 25 a 29, Moisés foi um instrumento de Deus para fazer justiça. E aqui eu vou ler esse texto e você vai perceber a harmonia entre amor e graça, entre perdão e justiça, tá bom? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, ou seja, ali era o lugar onde se fazia juízo, né? Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse,
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo daquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Moisés foi um intercessor, foi um tipo de Cristo, mas ele também foi um juiz, um tipo de Cristo. Olha que interessante. Você sabe que Jesus Cristo é o nosso amoroso Salvador, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, como lemos em 1 João 2, 1 e 2. Mas Cristo também executará o juízo, porque em Mateus 25, 31 a 46, é Cristo quem lança no lago de fogo a Satanás, os demônios e a todos os ímpios. Então existe contradição entre salvação e juízo? Não existe isso na Bíblia. Tá? Moisés foi um instrumento de intercessão, mas ele também foi um instrumento de juízo. Executou aqueles idólatras desenfreados que não se posicionaram ao lado de Deus. Da mesma forma, em Mateus 25, 31 a 46, Cristo vai separar os justos dos injustos, né? Os bodes das ovelhas. Uns vão para o reino do Pai, outros para o lago de fogo. O que Moisés fez aqui em nada difere do que Cristo vai fazer no dia do juízo final. Tá? Então Moisés é um tipo apropriado de Cristo, tanto pelo seu aspecto de intercessão, quanto por seu aspecto de salvação, de juízo. Né? E aí, eu quero finalizar a parte de sexta lendo para você um comentário de Ellen White no Patriarcas e Profetas, página 335. Aqui eu tô com a versão em espanhol, né? Mas diz assim, ó: o amor, não menos que a justiça, exigia que este pecado fosse castigado. Deus é protetor e soberano do seu povo. Destrói aos que insistem na rebelião, para que não levem outros à ruína. E olha que interessante. Ela até menciona aqui que ao perdoar a vida de Caim, aqui Deus não estava, na verdade, simplesmente poupando Caim. Na verdade, Deus poupou mais Adão e Eva, não é? Eles já tinham perdido um filho, imagine outro ter que ser morto. Então Deus não iria fazer isso com Adão e Eva. Mas ela mostra aqui o porquê que Deus perdoou Caim naquele contexto e não aqui aos israelitas, né? Ao perdoar a vida de Caim, Deus havia demonstrado ao universo qual seria o resultado se permitisse que o pecado ficasse impune. Olha só. Tá? Deus perdoa ali Caim, mas não era para livrá-lo das consequências do seu erro. Né? Era, na verdade, para dar uma lição para o universo. Até porque Caim vai para o lago de fogo, né? Ser castigado por um bom tempo antes de ser consumido. A influência que, por meio de sua vida e seu exemplo, ele exerceu sobre os seus descendentes conduziu a um estado de corrupção que exigiu a destruição de todo o mundo pelo dilúvio. Então Caim foi uma exceção para que Deus mostrasse para o universo qual seria o resultado se o pecado, né, ficasse impune. E aí continua, assim também havia sucedido com a apostasia do Sinai. Se a transgressão não se houvera castigado com presteza, se haviam visto novamente os mesmos resultados. Então Deus teve que executar aqueles ímpios que não se arrependeram, para que o restante da nação não se corrompesse. Da mesma forma, no juízo final, Cristo vai jogar no lago de fogo os ímpios, depois de castigá-los proporcionalmente suas obras, vai consumi-los para que o universo seja purificado e não venha se contaminar mais, tá bom? Então, tira da sua mente esses discursos absurdos na internet, né, de que Deus é amor e que ele não vai, no fim das contas, deixar o ser humano se perder. Ou essa visão distorcida de Jesus, né? Só querem saber do Jesus Salvador, mas não querem saber do Jesus Juiz, considerando que o Deus que apareceu para Moisés em Êxodo 3 era o próprio Jesus Cristo. Porque ali em Êxodo 3, o anjo do Senhor é o próprio Senhor e é o próprio Deus. Então, o que Moisés fez aqui foi sobre a orientação de Cristo.
O mesmo Cristo Salvador do Novo Testamento é o Cristo Salvador do Antigo Testamento. O mesmo Cristo Juiz do Antigo Testamento é o Cristo Juiz do Novo Testamento, pois em Mateus 25, 31 a 46, ele vai jogar sim ímpios no lago de fogo. Então, cuidado com essas visões distorcidas de Jesus, porque muitos estão sendo conduzidos ao inferno por causa dessas distorções promovidas por ideologias, ao invés de estudarem o quê? A Bíblia Sagrada, que apresenta a ideologia salvífica de Deus e a realidade da perspectiva divina. Ok? Eu quero agradecer a você por acompanhar esta lição. Desejo que Deus te abençoe, que você seja um instrumento de Deus para conduzir outras pessoas ao conhecimento do tema desta lição. Um abraço e até a próxima semana.